Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 23 de novembro de 2025. Amém, irmãos? Irmãos, só passando para lembrar que todos os dias, aqui no canal, tem a oração da manhã. Todos os dias, irmãos, tem vídeo aqui no canal, onde eu estou orando por você, onde eu também entrego uma mensagem do Senhor para a sua vida. Então, irmão, já se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. Irmãos, aqui nós não falamos sobre religião, porque, irmãos, por mais que a religião ela seja importante, mas o que salva, irmãos, é a palavra de Deus. E é, irmãos, a palavra de Deus que eu comunico com vocês aqui todas as manhãs. Amém? Irmãos, eu queria neste momento falar com vocês algo que Deus, ele tocou no meu coração para poder estar falando com os irmãos. Deus, irmãos, ele tocou no meu coração para estar, irmãos, falando com vocês acerca da gratidão. Irmãos, a gratidão, ela move barreiras, ela move montanhas. Eu não sei se você sabia disso ou não. Irmãos, mas Deus, ele se alegra, ele tem prazer naquela pessoa que é grata, aquela pessoa, irmãos, que está sempre louvando a Deus pelas coisas. Mas, irmãos, se por um lado, Deus ele se alegra com aquela pessoa que é grata, que tem a gratidão nos seus lábios, mas por outro lado, irmãos, se tem uma coisa que não agrada a Deus, é aquela pessoa que é ingrata, aquela pessoa, irmãos, que está sempre reclamando, que está sempre murmurando. A gente vê isso com o povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito. E Deus, irmãos, ele promete uma terra para o povo de Israel. Porque quando Israel ele sai do Egito, eles não tinham para onde ir, eles não tinham para onde ficar. Quando o povo israelita sai daquela terra, Deus ele promete uma terra para aquele povo, uma terra que manava leite e mel. Mas antes, irmãos, dele chegar na terra que Deus ele prometeu para aquele povo, eles teriam que passar pelo deserto. Irmãos, foi no deserto que o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos, porque Deus ele permitiu com que o povo não encontrasse a terra prometida. Deus ele permitiu, irmãos, com que o povo ficasse andando em círculos, exatamente por causa da murmuração, da reclamação. Era um povo, irmãos, que estava sendo ingrato a todo momento. Era um povo, irmãos, que reclamava a todo momento. Era um povo, irmãos, que não agradecia a Deus em nenhum momento, em nenhum instante. E as poucas vezes, irmãos, que o povo agradecia a Deus, rapidamente eles voltavam a murmurar. Rapidamente eles voltavam a reclamar. Ou seja, era um povo que estava dividido entre reclamação e murmuração. E foi isso, irmãos, que fez com que o povo ficasse 40 anos no deserto. Era uma viagem, irmãos, alguns estudiosos falam que a viagem do povo de Israel do deserto até a terra prometida, a terra que Deus falou que aquele povo ia habitar, a terra que Deus falou que aquele povo, irmãos, iria povoar. Alguns estudiosos falam que seria uma viagem, irmãos, de 40 dias, mas demorou 40 anos para que o povo chegasse até a terra prometida, por causa, irmãos, da murmuração, da reclamação. Deus ele fez com que aquele povo ficasse dando voltas naquele deserto e não encontrasse a terra prometida. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca. Olha só, irmãos, que interessante. Lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer que a língua, ela tem o poder de vida e de morte.
e quem a ama comerá do seu fruto. Ou seja, irmãos, o que sai da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder, irmãos, de vida ou de morte. Aquilo que sai, irmãos, da sua boca, ela tem o poder de produzir vida ou ela tem o poder de produzir morte. Então, irmãos, toma cuidado. Irmãos, começa a ser vigilante naquilo que você fala. Irmãos, não permita com que a sua boca, com que as suas palavras venham a ser palavras de ingratidão, palavras de murmuração, palavras, irmãos, que não vão edificar em nada. Pelo contrário, vão acabar tirando a sua paz, a sua alegria e até mesmo a sua bênção. Sim, irmãos, talvez você que está ouvindo essa mensagem, você talvez está se identificando com isso. Talvez você está fazendo uma análise da sua vida aí neste momento e você está se identificando com isso. Você está reconhecendo que você realmente é uma pessoa que não tem usado as suas palavras da maneira correta. Talvez você se identifica com essa mensagem e você fala: Davis, realmente, eu não tenho usado a minha boca para transmitir vida. Pelo contrário, eu tenho murmurado muito, eu tenho reclamado muito. Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos orar. E nós vamos pedir para que Deus ele venha nos perdoar de todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos. Eu queria, irmão, somente compartilhar com vocês uma mensagem aqui, bem breve, do poder, irmãos, da gratidão e de quanto Deus ele se agrada de uma pessoa que é agradecida, de uma pessoa que tem no seu coração, que tem nos seus lábios palavras de gratidão. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que fala acerca da cura dos 10 leprosos. Jesus, irmãos, ele cura os 10 leprosos. 10 leprosos moravam em uma cidade e quando eles souberam que Jesus estava passando por aquela cidade, eles vão até Jesus e de longe eles pedem Jesus para que pudesse fazer algo por eles. E Jesus, irmãos, naquele momento ele fala para que aqueles 10 leprosos eles fossem se apresentar ao sacerdote. E a palavra, irmãos, a história vai nos dizer que no caminho, quando aqueles 10 leprosos estavam indo até o sacerdote, eles foram purificados no caminho. Olha só, irmãos, os 10 leprosos, eles receberam a cura quando eles estavam indo se apresentar ao sacerdote, como Jesus ordenou. Mas, irmãos, o interessante é que, dentre aqueles 10 leprosos, apenas um voltou até Jesus para poder agradecer. Irmãos, Jesus, ele fica impressionado pelo fato de apenas um leproso ter voltado para agradecer. Eu quero, irmãos, que você acompanhe comigo rapidamente essa história que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 16. Nesse momento, irmãos, em que o único leproso, ele volta para agradecer. Olha só o que acontece. No versículo 16 vai dizer o seguinte: e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, como eu disse, Jesus ele fica espantado, Jesus ele fica impressionado pelo fato de apenas um ter voltado para agradecer. Irmãos, eu quero convidar a vocês neste momento a começar a liberar palavras de gratidão. Irmãos, comece hoje a agradecer. Ah, mas David, eu não tenho nada para poder agradecer. Irmãos, a gente sempre tem algo. Por mais que você não tenha muita coisa,
Mas, irmãos, comece a agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar que você respira, pela saúde que Deus ele te deu. Porque, irmãos, quando você começa a agradecer, você começa a, no mundo espiritual, a mover as coisas ao seu favor. Sim, irmãos, quando você começa a ser uma pessoa grata, quando você começa a agradecer, quando você começa a liberar palavras de gratidão, Deus ele começa a mover o céu ao seu favor. Meu irmão, só para finalizar aqui, nós já vamos orar. Eu estou lembrando daquela passagem onde Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Jesus, irmãos, ele tinha ali naquele momento com ele apenas 5 pães e 2 peixes. E uma multidão, irmãos, de mais de 4.000 homens. Irmãos, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes não daria conta de alimentar aquela multidão. Mas olha só, irmãos, o que Jesus ele faz mediante essa situação? Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, ele poderia, irmãos, ter falado com Deus. Deus, esses 5 pães, esses 2 peixes, não vai dar para poder alimentar essa multidão. Não, irmãos, essa não foi a atitude de Jesus. A atitude de Jesus, irmãos, é pegar aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, levantar para o céu e dar graças a Deus por aquele alimento. Irmãos, depois que Jesus ele faz essa ação de graças, ele reparte aquele pão, aqueles 2 peixes, com os discípulos, e os discípulos distribuem à multidão. Irmãos, todos são alimentados. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, eles foram multiplicados ali naquele momento. Porque, irmãos, por causa de um simples gesto, por causa, irmãos, de um simples ato. E que ato foi esse? O ato da gratidão. Então, irmãos, começa a praticar gratidão na sua vida. Começa a agradecer mais a Deus por aquilo que você tem. Por mais que aquilo que você tem seja pouco. Mas, irmãos, agradeça. Agradeça porque Deus ele multiplica aquilo que está nas suas mãos, mediante o seu agradecimento. Amém? Irmãos, vamos orar aqui neste momento. Ore comigo. Ore, irmãos, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus, irmãos, nesse momento. Por mais que você não tenha nada para agradecer, mas agradeça pela saúde. Agradeça, irmãos, por essa mensagem que você está ouvindo. Comece, irmãos, a praticar a gratidão na sua vida. Amém? Vamos orar. Ore neste momento comigo. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu juntamente com este ouvinte, nós entramos na presença do Senhor em oração e nós, ó Pai, te agradecemos por este momento. Te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelo fato de nós estarmos respirando. Senhor Deus, porque se nós estamos respirando, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor permitiu, ó Deus, com que nós acordássemos mais um dia. Sim, ó Deus, muito obrigado por fazer com que a sua misericórdia se renovasse nas nossas vidas. Porque na tua palavra está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Obrigado, ó Deus, por nos fazer desfrutar dessa misericórdia. E Deus, nós pedimos perdão também ao Senhor neste momento, por todas as vezes que nós reclamamos, por todas as vezes que nós murmuramos. Deus nos perdoa por ter falado palavras de ingratidão, falado, ó Deus, palavras de murmuração. Nós sabemos, ó Deus, que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, pelo fato, ó Deus, deles serem um povo ingrato, pelo fato deles serem, ó Deus, um povo que vivia constantemente murmurando. Mas, ó Deus, que isso não venha acontecer conosco, que nós venhamos, ó Deus, aprender essa lição nessa manhã. Deus, que nenhuma palavra de murmuração, que nenhuma palavra de ingratidão venha estar presente nos nossos lábios, na nossa boca,
para que nós não venhamos, ó Deus, desagradar ao Senhor. Mas, ó Deus, que pelo contrário, que da nossa boca, que dos nossos lábios, venha sair somente, ó Deus, palavras de agradecimento, palavras, ó Deus, de gratidão, palavras, ó Pai, que vão agradar ao Senhor. Deus nos ajude a controlar aquilo que nós falamos, para que nós não venhamos, ó Deus, barrar as nossas bênçãos de chegar. Porque eu sei, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossa vida. Mas toda vez, ó Deus, que nós reclamamos, essa bênção, ela é impedida de chegar. Mas que essas bênçãos, ó Deus, elas não venham mais ser impedidas de chegar, não. Deus, que essas bênçãos, elas venham chegar assim no momento certo, na hora certa. Porque, ó Deus, nos nossos lábios, na nossa boca, não vai se encontrar palavras de ingratidão. Pelo contrário, ó Deus, da nossa boca, dos nossos lábios, vai sair somente, ó Deus, palavras de gratidão, palavras que edificam, palavras, ó Deus, de agradecimento. Deus, que nós venhamos lembrar dessa mensagem e que nós venhamos, ó Deus, mudar de atitude e cada vez mais, ó Deus, atribuir na nossa vida o louvor e a adoração ao Senhor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Deus, te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.